que você está aqui para a aula de língua portuguesa. Já separou teu material para essa aula? Eu trouxe minha mochila, como sempre, e o meu material todo organizado. Enquanto você separa o seu, eu também pego o meu. Aquele lápis que você já conhece, o apontador, aquela borracha, porque eu sempre preciso dela. Isso sempre vem comigo, faz parte do meu material. E o meu super caderno. Brincar é bom, né? Deixa a aula mais divertida. Tudo organizadinho? Tudo arrumado para a aula? Já separou teu material antes? Eu acho que já. Então, agora você vai abrir o seu caderno, vai pular uma linha e vai copiar a data. Olha lá. Então, você vai ter um tempinho. Se você ainda não pegou o seu material, corre buscar o caderno e anota a data. Tudo organizado para a aula, a data anotada, procurou no calendário com bastante cuidado. A gente já tem esses combinados e eu acho que você já tem também esse ritmo de aula. Aos poucos, a gente vai desenvolvendo alguns hábitos que ajudam na hora de assistir às aulas. E manter as coisas um pouco organizadas facilita a vida de todo mundo. Eu falei dos nossos hábitos de organização que são importantes para a nossa vida. Desde pequenos, se a gente for organizado e levar isso para a nossa vida adulta, facilita muito a vida da gente. E falando em organização, a gente vai organizar também os pensamentos agora. Vamos lembrar um pouquinho do que nós vimos na aula anterior. Lembra que nós olhamos 2 cartazes de espetáculos? Um bem antigo, que era lá de quando o Chique-Chique, o primeiro Chique-Chique ainda era vivo. E um outro cartaz de uma peça de teatro, O Casamento da Filha do Palhaço. Nós lemos os 2, comparamos, fizemos também uma brincadeira que se chamava O Palhaço Quer Saber. Mais uma brincadeira nós fizemos, que foi 3 verdades e uma mentira sobre os 2 textos. E também aprendemos o uso da letra S entre vogais. Lembram que quando o S está sozinho entre 2 vogais ele tem o som de Z? E se a gente quiser pronunciar uma palavra que precise de um S mais forte, nós precisamos usar 2 S's. Assim, se eu quisesse falar de um osso para Violetinha, eu precisaria escrever com 2 S's. Foi bem tranquilo, não foi? E vocês ficaram com uma tarefa para realizar, que foi uma tarefa feita a partir do vídeo da doutora Catita. A doutora Catita sonha em ser famosa e você tinha que pesquisar e escrever outras 2 palavras que se escreve com S e que tem o som de Z. Fez isso? Eu aposto que está bem bacana e a sua professora vai adorar ver isso no caderno quando voltar às aulas. Para essa aula agora, nós vamos fazer uma outra brincadeira. Você vai precisar registrar. A brincadeira se chama Eu Já, Eu Nunca. Para isso eu trouxe plaquetinhas aqui. Quer ver? Tá aqui, ó. Eu já ou eu nunca. Eu faço a pergunta e você vai registrar. Eu já ou eu nunca no seu caderno. Professora, precisa copiar a pergunta? Não. Só a resposta, tá bem? Tá combinado assim? Então, olha a primeira pergunta que eu vou pôr ali. Presta atenção. Eu já ou eu nunca? Vi como se organiza a fala dos atores de uma peça de teatro. Já viu? Daí coloca eu já. Se não, vai colocar eu
nunca? Pode registrar. Prontinho, já escreveu no seu caderno? Então vamos para mais uma pergunta. Olha lá, eu já ou eu nunca? Vi como se organizam os movimentos dos atores de uma peça de teatro. Você já viu? Coloca lá, eu já. Se você nunca viu, coloca lá, eu nunca. Tempinho para você escrever no caderno. Aí, muito bom. Já colocou os pensamentos em movimento aí, não foi? Dá para ter uma ideia do que nós vamos tratar nessa aula? Vem texto novo por aí. E o texto também tem a ver com a aula anterior que nós vimos, que nós falamos sobre o casamento da filha do palhaço. Hoje nós vamos ver nessa aula como se organiza as falas dos atores de teatro. Como que eles se organizaram para fazer uma peça de teatro? Como que eles se organizam? Será que vem tudo na cabeça, eles têm tudo decorado? Mas como que nasce uma peça de teatro? Nasce também de um texto. Viu como a língua portuguesa ela é importante para a nossa vida? Para vários setores. Às vezes a gente nem imagina o quanto a leitura e a escrita estão envolvidas no nosso dia a dia e nas pequenas coisas que fazemos. Então nós vamos conhecer hoje uma cena do casamento da filha do palhaço. Vocês lembram que essa peça foi inspirada na vida do palhaço Xique-Xique, que andava junto com a Violetinha, que hoje veio até, ó. Ela veio com o narizinho de palhaço hoje. A filha dele se casou e ele quis ficar morando em Curitiba. Mas ele não ficava muito feliz com esse casamento. E por isso foi feito depois alguns relatos, algumas coisas foram contadas sobre a vida dele e o casamento da Lídia. E o autor, quem escreveu essa peça de teatro, Luiz Andrioli, ele disponibilizou uma parte para a gente conhecer bem certinho como é escrito um texto de teatro. Você vai gostar de ver. Olha só que bacana esse texto. Ele chama, então, a primeira coisa que aparece nele, o nome do texto, o título dele, que se chama O Casamento da Filha do Palhaço, uma ópera rock. Isso nós vimos lá no cartaz. Texto de Luiz Andrioli. Aqui nesse cantinho você vai ver que entre parênteses tem reticências e está escrito ali cena 21. Olha os detalhes aqui.
Camarim do circo de Pantiolino. Pantiolino e Clarice. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa cena, essa aqui que nós vamos ler, ela acontece exatamente nesse lugar, no camarim do circo de Pantiolino. Então o teatro organizou e fez um camarim ali. Quem são os atores que apareceram aqui? O Pantiolino e a Clarice. Eu vou usar duas cores aqui para a gente conseguir destacar sempre os dois. Cada vez que nós falarmos do Pantiolino, eu vou usar a cor azul. E cada vez que falarmos da Clarice, vamos usar a cor vermelha. Olha como começa. Pantiolino tirando a maquiagem no camarim após um show. Ele entra em cena maquiado com a energia de quem estava há pouco em cena. Senta-se de frente para o espelho do camarim e começa a tirar a maquiagem enquanto fala. Aqui, essa primeira parte está dizendo como a cena começa, o que vai acontecendo. Agora vem, Pantiolino. A gente não é dono de nada. De nada. A vida inteira correndo por este país com o que cabe em uma mala. Só. A cada temporada, eu carrego um pouco da cidade anterior, dos olhos cheios de suspense e medo ao ver um equilibrista no alto da corda, das risadas arrancadas por este palhaço em cena. Olha-se no espelho, já está sem maquiagem. Vocês viram que bacana? Então, tudo que ele tem que falar vem marcado aqui, ó. E o que ele tem que fazer vai aparecer entre parênteses. Aqui ele tem que olhar-se no espelho e já está sem maquiagem. Agora vem uma outra parte da cena. Entra em cena Clarice. Ela traz nas mãos o livro caixa do circo. Abre o livro ao lado de Pantiolino. Olha como que ela tem que fazer, aparece também entre parênteses. Clarice. Pegando a deixa da última frase de Pantiolino e cortando o clima do monólogo dele. Monólogo é quando a pessoa está conversando sozinha. Olha o que ela diz. Se a bilheteria não melhorar, aí é que a gente não vai ser dono de mais nada mesmo. Podem perceber que a fala dela está fora do parênteses. E o Pantiolino, foi fraco hoje? E ela responde, fraco de novo. Pantiolino, eu bem que percebi muito lugar vazio. E a Clarice, vamos continuar aqui ou encerrar a temporada mais cedo? Parece que ninguém está querendo mais sair de casa. O que será que o Pantiolino vai responder para ela? Desde que começaram a inaugurar essas emissoras de TV por aí, parece que o público perdeu as pernas. Vocês estão percebendo como que esse texto ele vai se construindo? Vocês estão percebendo que tem as marcações de fala dos personagens e as marcações de ação deles? Olha lá, mas não acabou aqui ainda o texto. Então o Pantiolino diz, desde que começaram a inaugurar essas emissoras de TV por aí, parece que o público perdeu as pernas. Clarice tira do bolso uma revista que tem Juliana na capa. Fala com a empolgação e carinho de mãe. Juliana saiu na capa de mais uma revista. Vocês viram que eles colocam aqui até como que a pessoa tem que falar. Isso é importante aparecer numa peça de teatro. E o Pantiolino faz um gesto de quem não quer ver. E mais isso, minha filha trabalhando nesse negócio vai acabar matando o nosso circo. Então a gente já sabe que a Juliana é filha do Pantiolino e da Clarice. Olha o que a Clarice responde. Não seja trágico. Pantiolino dá de ombros e continua tirando a sua roupa de palhaço e veste um roupão. Clarice tira do meio da revista uma foto de Juliana. Juliana mandou uma foto para você. Olha como a barriga está grande. O professor está marcando todas as falas dele, está vendo? E o Pantiolino estica o braço, pega a foto. Que saudades! E a Clarice diz, nem me fale. Agora o Pantiolino,
Será que a gente fez certo em deixar nossa filha sozinha, morando com o Juvenal e com a Mônica? Vou colocar aqui junto já. Clarice. Juliana é adulta, Pantiolino. Ela que quis. Olha como ela tem que falar resignada. Ela que quis. Quer voltar? E o Pantiolino responde: e adianta? A gente volta, mas na hora de partir ela vem com a gente? Nós não somos donos de nada, Clarice, muito menos da vontade da nossa filha. E a Clarice: a gente pode ficar com ela. Pantiolino fecha o livro caixa enquanto pensa profundamente. Ele fecha ruidosamente o livro. Como será que ele fecha o livro? Eu imagino que ele bate bem forte. É ruidoso, né? Então, tá aqui a Clarice falando. A gente pode ficar com ela. E o Pantiolino fecha, então, ruidosamente o livro. E vem uma palavra escrita blackout. O que será que é blackout? Quer dizer que apagam-se as luzes. E aqui nós temos uma cena da peça de teatro original, né, o casamento da filha do palhaço, escrita por Luiz Andrioli, e o texto foi adaptado para que nós pudéssemos estudar. Vocês perceberam como é feito, então, esse texto de teatro? Ele precisa ter exatamente as marcações das falas dos personagens, as ações que eles têm que fazer, a forma como eles se comportam em cena, tudo isso tem que estar descrito no texto para que o ator, né, a atriz que vai fazer, ele saiba como se comportar. Agora nós vamos para mais uma atividade, tá bem? Organiza lá o seu caderninho. Olha o que nós vamos fazer agora. Vamos construir no nosso caderno um esquema para lembrar do que tem em uma peça de teatro. Então nós vamos anotar assim. Primeiro, lá em cima você vai colocar 2 personagens. Você lembra quem são os 2 personagens? Olha lá, o Pantiolino e a Clarice. E depois nós vamos lembrar algum objeto que eles usaram em cena. Vocês lembram de alguma coisa? Eu anotei aqui, vamos ver se são os mesmos que você lembra. Para o Pantiolino, eu lembrei do roupão, porque não mostra que a cena ali não falava que ele ia tirando a maquiagem, tirando a roupa de palhaço e vestia um roupão? Eu coloquei o roupão. E para a Clarice, a revista. Ela tirou a foto da filha de dentro da revista. Isso é o que eu separei para os personagens. Agora, para uma outra situação, nós também vamos anotar algumas palavras. Querem ver? Para o cenário. Onde é que a cena aconteceu? Vocês lembram? Isso mesmo, no camarim. E qual o objeto que tinha no camarim? Lembra o que estava ali descrito? Isso mesmo, o espelho. Então, ficou esse esqueminha aqui montado. Você pode registrar agora no seu caderno, tá bem? Vai ter um tempinho para isso.
Agora eu vou fazer as mesmas perguntas para que a gente possa pensar um pouquinho sobre aquilo que aprendemos até agora na aula. Olha lá, eu já ou eu nunca? Se você respondeu eu nunca, nas primeiras perguntas, provavelmente essa aqui você não vai usar mais. Sabe por quê? Olha a pergunta. Eu já ou eu nunca? Vi como se organiza a fala dos atores de uma peça de teatro? Agora, já. E a outra pergunta qual que era? Vi como se organizam os movimentos dos atores de uma peça de teatro. Como que foi? Já. Agora a gente já tem uma ideia de como acontece uma peça de teatro. Quem sabe você não se inspira e acaba escrevendo alguma peça de teatro também, né? Seria bem bacana. Vamos refletir também sobre algumas outras situações de fala desses personagens. Quer ver? Vem com a professora. Mesmo que esteja marcadinho ali no caderno agora, você não precisa copiar de novo. Isso era só para a gente conferir o que nós aprendemos até aqui, tá bem? Você já tem registrado isso. É claro que assistindo a aula você sabe que você já viu isso porque é um conteúdo da aula. Então nós vamos agora para os próximos conteúdos, tá bem? Olha lá a conversa que aconteceu então durante a cena da peça. O Pantiolino pergunta para a Clarice. Ele perguntou, foi fraco hoje? E a Clarice respondeu, fraco de novo. Aqui fica bem fácil a gente perceber que eles estão conversando, não é? A professora colocou a foto deles, esses são os atores ali, os personagens da peça. Então tem a foto deles, o balãozinho que indica que eles estão conversando. Então até aí tá bem tranquilo. No texto do teatro a gente viu também que fica bem marcado em cima o nome de quem vai falar. Isso é fácil. Mas e se nós fôssemos escrever um outro tipo de texto? O que é que nós precisaríamos fazer? Nós não podemos escrever só, foi fraco hoje, fraco de novo. Se não tivesse nenhuma ilustração, nenhum sinal, como que nós saberíamos que era uma conversa? Não tinha como, não é verdade? Então, olha o próximo exemplo para perceber como é que a gente poderia escrever isso numa outra forma de um texto narrativo. Olha lá. Pantiolino e Clarice conversam no camarim. Pantiolino pergunta, foi fraco hoje? Clarice responde, fraco de novo. Vocês viram como mudou um pouco? Porque eu precisei falar um pouquinho onde eles estavam, falar que um perguntou, que o outro respondeu, para que quem leia entenda, já que não teriam, no caso, as imagens ali. Olha o que a professora precisou mudar para fazer tudo isso. Olha o que eu coloquei, vamos ver lá. Então, primeiro, aparece aqui a imagem, né, que vocês estão vendo. Então, os dois conversando com balão de fala. Embaixo, a professora transformou em outro tipo de texto, já num texto narrativo. Olha o que virou. O que eu coloquei? Eu precisei acrescentar ali as palavras que indicam ação. Então, pergunta, responde, não é verdade? O que mais que eu coloquei? 2 pontos. Então, para anunciar a fala, quando um personagem vai falar, eu coloco 2 pontos para dizer que Pantiolino pergunta. 2 pontos, quer dizer que em seguida vem a pergunta dele. O que mais que a professora colocou? Eu coloquei um parágrafo antes da fala de cada personagem. Lembram que o parágrafo quer dizer que vem uma ideia. Então, qual é a ideia que veio aí? A fala do personagem. Mas também, para indicar que ele está falando, eu precisei usar o travessão. Então, quando eu coloco o travessão, quer dizer que alguém vai falar. Coloquei parágrafo e travessão, eu estou indicando que é uma conversa. Vocês viram como, dependendo do texto que a gente tem, nós precisamos usar alguns elementos para que ele fique claro para quem lê. Eu falei assim, vai que você escreve uma peça de teatro. Aí você pode escrever lá em cima o nome de cada personagem. Mas se você vai escrever um texto narrativo, se você lê um conto, se você lê uma outra história, provavelmente ele vem com esses símbolos para você entender o que isso quer dizer. Com esses símbolos, palavras, marcas que o texto traz. Para você poder entender o que ele está expressando ali naquele momento e poder embarcar na história que o autor fez. É bem bacana a gente perceber isso, não é? Então, eu vou passar mais um exemplo para a gente conversar. Olha o próximo. Pantiolino.
Eu bem que percebi muito lugar vazio. E a Clarice: vamos continuar aqui ou encerrar a temporada mais cedo? Bem claro que é uma conversa, não é? Olha como vai ficar a conversa deles. Pantiolino continua a conversa. Eu bem que percebi muito lugar vazio. Clarice pergunta: vamos ficar aqui ou encerrar a temporada mais cedo? Viram como mudou de um para o outro? Então a professora colocou também as marcas no texto. Confere lá com a professora. Parágrafo antes da fala dos personagens e o travessão antes da fala de cada personagem. Embora tenhamos visto todos aqueles outros elementos, nessa aula, nesta de hoje, nós vamos focar bem no parágrafo e no travessão, para que esse conteúdo fique bem tranquilo para a gente, tá bem? Viu o exemplo? Ficou fácil? Então vamos para mais um exemplo. Olha lá. Juliana mandou uma foto para você. Olha como a barriga está grande. E ele diz: que saudades. Viram que a professora colocou ali, ó, tira do meio da revista uma foto de Juliana. Isso quer dizer que enquanto ela está falando, ela está tirando aquela foto para mostrar. E o Pantiolino, ele estica o braço e pega a foto. Eu coloquei isso entre parênteses, bem como aparece no texto teatral. Tá? E ali fica bem claro para a gente que é essa conversa. Vamos transformar o texto de novo? Tá ficando mais fácil perceber? Olha lá como ficou esse texto. Pantiolino dá de ombros e continua tirando sua roupa de palhaço e veste um roupão. Clarice tira do meio da revista uma foto de Juliana e mostra para Pantiolino dizendo: Juliana mandou uma foto para você. O palhaço estica o braço, pega a foto e fala: que saudades. Viram? A professora precisou colocar vários elementos no texto para que ele fique compreensivo para quem lê, para quem não viu o texto da peça ou para quem não viu os balões de fala. Né? Então a gente coloca ali algumas falas que não são ditas pelos personagens, que são ditas por um narrador, que ele vai falando ali, ó, Pantiolino dá de ombros e continua tirando sua roupa de palhaço e veste um roupão. Eu tenho que pôr isso no texto. Não é uma fala de uma pessoa. Quando eu coloco a fala, vamos olhar com a professora. O que eu coloco para indicar a fala no texto? Eu coloquei parágrafo antes da fala do personagem e coloquei também o travessão antes da fala do personagem. Então, quando aparece o parágrafo e o travessão, eu sei que alguém está falando no texto. Ficou mais fácil compreender assim? São aquelas pistas que a professora sempre fala que o texto vai dando para a gente. A gente tem que olhar cada coisa que foi colocada ali. Tudo tem uma intenção, tudo tem um motivo. E esses elementos estão para ajudar a gente a ir construindo mentalmente a narrativa e construindo aquilo que o autor quis colocar. Vamos para mais um exemplo agora. Olha lá. Clarice diz ali: quero ver a Juliana. E o Pantiolino diz: eu também. Será que você está pronta para fazer uma atividade? Eu acho que tá, pelo menos para tentar, não é? Vamos tentar então juntos com a professora. Olha o que vem de atividade aqui. Olha lá. Então eu peguei essa mesma imagem que a gente viu do diálogo anterior, da Clarice e o Pantiolino. E eu já coloquei ali, Clarice diz: você vai registrar no seu caderno apenas a resposta. Você consegue fazer? Então, lembra de colocar aqueles elementos que marcam a fala do personagem. Somente a resposta da Clarice. Registra no caderno que eu já volto para a gente conferir.
Conferindo a resposta, olha como ficou. Quero ver a Juliana. Isso que era para ter colocado no caderno. Você conseguiu fazer? Lembrou de colocar o parágrafo e o travessão para indicar a fala? Se não lembrou, não tem problema. Lembra que isso tudo faz parte do aprendizado. Vai pegar a borracha, eu tenho uma bem grande, né? Apaga e arruma lá no caderninho, tá bem? Mais um exercício para a gente ficar craque nisso, para não esquecer mais. Olha o próximo que vem aí. Panciolino responde. Agora você vai escrever apenas a resposta do Panciolino. Lembra de colocar aquelas marcações necessárias do texto. Tempo para fazer. Isso aí, muito bom. Vamos conferir agora como que ficou as respostas? Ficou? Eu também quero. Olha como que ficou o texto agora. Clarice diz, quero ver a Juliana. E o Panciolino responde, eu também quero. O que vocês precisaram acrescentar? O parágrafo antes da fala do personagem e o travessão antes da fala do personagem. Ficou tranquilo pensar assim? Conseguiu lembrar que cada vez que um texto trouxer parágrafo e o travessão, ali ele está indicando que alguém está falando. E quando você escrever os seus textos e você quiser colocar a fala de alguém, você pode usar, recorrer a esses recursos que nós temos da língua portuguesa. Você vai colocar um parágrafo e um travessão sempre para lembrar isso. Bacana, né? Vamos lembrar algumas coisinhas do texto que a gente leu? Quer ver? Vem com a professora. Então a gente vai refletir um pouquinho mais sobre esse texto. Nós lemos o texto, fizemos a marcação dos personagens, vocês olharam as fotos desses personagens, como eles atuam lá na peça de teatro, conheceram como que o autor escreveu esse texto. Vamos lembrar algumas coisinhas aqui do texto. Quem era o autor mesmo? Estava bem aqui em cima, né? Foi o Luiz Andrioli. Eu vou marcar aqui, ó, com essa canetinha aqui mesmo. Ó. Então, quem escreveu, o autor está aqui. Outra questão que a gente tem, então, é o título da peça, que está aqui, né? É O Casamento da Filha do Palhaço. E é uma ópera rock.
Nós conversamos sobre isso, né? Eles vão tocando rock, cantando, enquanto a peça de teatro está acontecendo. A cena que nós vimos é a cena 21. E tem aqui essa marcação que indica que já houve cenas anteriores. As marcas do texto. Encontramos o cenário. Não foi isso que a gente viu que estava lá no camarim do circo do Pantiolino. Então não era no camarim do teatro onde a peça aconteceu. A peça, lá no teatro, provavelmente tinha um camarim. Mas essa aqui foi escrita pensando lá na história do palhaço. Então acontecia dentro do camarim do circo onde eles estavam. A gente viu que enquanto acontecia, o Pantiolino ia tirando a maquiagem dele, ia tirando a roupa de palhaço, ia conversando com a Clarice, que era a esposa dele. O que mais que nós percebemos no texto? Você lembra de mais alguma coisa? O texto conta que eles tinham uma filha também. E como essa filha estava? Com eles ou longe deles? A filha estava longe. Eles contam lá, né, numa parte do texto, que eles estavam com saudade, tiraram uma foto dela de dentro de uma revista. E fala mais um detalhe. Você lembra qual que é? Falava para olhar o tamanho da barriga dela. Será que ela estava grávida? Eu acho que estava. Então, percebemos esses elementos. Percebemos também as ações sempre marcadas aqui entre parênteses. Parece um texto bem longo, não parece? Mas vocês viram que quando a gente vai separando aqui as falas, ele é um texto bem tranquilo? E tem uma coisinha aqui atrás que eu gostaria de conversar com vocês. Olha como que termina aqui. O Pantiolino, aqui, vamos voltar aqui um pouquinho. Então os dois falam que estão com saudades da filha. E o Pantiolino diz, será que a gente fez certo em deixar nossa filha sozinha, morando com o Juvenal e com a Mônica? Clarice, Juliana é adulta, Pantiolino, ela que quis. Ela fala resignada, ela que quis. Mas ela faz uma pergunta, quer voltar? E ele diz, e adianta? A gente volta, mas na hora de partir ela vem com a gente? Nós não somos donos de nada, Clarice, muito menos da vontade de nossa filha. E a Clarice diz assim, ó, a gente pode ficar com ela. Pantiolino olha o livro caixa enquanto pensa profundamente. Ele fecha ruidosamente o livro, bate o livro. O que é um livro caixa? Você sabe? Não, é um caderno, é uma espécie de um caderno, um livro anotado, usado para anotar as despesas, o que entra de dinheiro, o que sai, o que é gasto, é para controlar as despesas. E aqui na peça eles usavam o livro caixa. Hoje a gente usa muito mais o computador, as planilhas para fazer esses cálculos, mas aqui eles usavam ainda o livro caixa. Se você quiser, você pode até pesquisar, ver o que é um livro caixa. Mas aqui ele diz uma questão, a gente pode ficar com ela. Será que eles vão voltar para ver a filha? O que você acha que vai acontecer? Pode registrar aí no seu caderno. Se você acha que eles vão voltar para ver a filha ou se vocês acham que eles vão continuar passando, rodando com o espetáculo deles. Vou dar um tempinho para vocês anotarem, tá bom?
registrou a sua resposta? Essa é uma resposta pessoal. A professora Márcia falou bastante sobre isso em uma das aulas dela, não foi? Então, o que você responder é correto, porque é aquilo que você imagina que vai acontecer nessa cena. Depois eu vou perguntar para o autor o que aconteceu, se eles voltam ou não. Eu volto com essa resposta, tá bem? Agora vem aquela brincadeira de final de aula. É a hora da brincadeira. Oi, eu sou a doutora Udi, do Grupo Especialistas da Alegria. E nós viemos brincar com você de... Uau! Isto não é uma sacola. Isso é um paraquedas! Isso não é uma sacola e também não é um paraquedas. Isso é uma peteca. Não. Isso não é uma peteca. Isso é um lenço de limpar meleca. Tchan! Limpou. Isso aqui não é um lenço de limpar meleca. Isso aqui é um delicioso algodão doce. Algodão doce? Não, isso não é algodão doce. Isso é um sabonete para lavar as mãos. Lavar uma, lavar outra. Sabonete? Nem pensar. Isso daqui é um skate. Radical. Agora é com vocês. Isso não é uma sacola. Isso é... Não sei você, mas eu adorei esse vídeo. Adorei. Já até brinquei lá em casa, inventando algumas coisas com as sacolas que a gente tem lá. Como a gente está chegando no finalzinho da aula, vamos deixar uma atividade para que vocês possam fazer até a próxima aula. Olha lá. A doutora Frida diz: isso não é uma sacola, isso é uma peteca. Você responde. Então, o que é que você vai registrar no teu caderno como uma atividade complementar dessa aula? Uma atividade que complementa. Você vai registrar apenas a tua resposta. Não faz agora. Pensa com calma, lembra daqueles elementos que a gente conversou que precisam marcar a fala. Agora é você falando. Lembra de usar aqueles elementos e registrar apenas a tua resposta. O que você vai colocar? Ela disse, isso não é uma sacola, isso é uma peteca. É como se ela estivesse jogando para você e você vai responder, tá bem? Capricha na resposta. Nossa aula está chegando ao fim. Eu vou me despedindo por aqui, pedindo para que vocês também se despeçam dos personagens. Eles estão encerrando a participação especial nessas aulas, porque vem novidade por aí, tá bem? Se cuidem. Aproveitem bastante as aulas pela TV. Espero vocês na próxima aula. Até mais!